Meu caro Baiano, mas quanta saudade de você, Baiano, um dos caras mais emocionantes de entrevistas na televisão. Bom dia, Baiano. Bom dia, Milton Neves. Também muita saudade de você. Quanto tempo, né? Prazer estar falando com vocês da Rádio Bandeirante aí. E uma honra, né, Milton, né, falar com você. Muita saudade também. A honra é toda minha. Você fez muita gente chorar na televisão num terceiro tempo em que contamos a sua vida. Você, lateral direito do Santos Futebol Clube. Você jogou também no Boca, não? Joguei. Quando eu saí do Palmeiras, joguei no Boca, no centenário do Boca, em 2005. Mas te maltrataram lá, teve racismo, né? Não, primeiro foi, na verdade, Milton, eu tava vivendo no céu, né? O Boca Júnior não tem igual, né? No centenário, jogando a Libertadores, fazendo gol. O problema foi um jogo aí São Paulo e Quilmes, né? Que aí eu virei o grafite lá na Argentina, né? Mas as lembranças boas são melhores, né? Foram 6 meses, né? Muito bom, e um mês apenas após esse episódio aí que o De Sábado ficou uma semana preso aí em São Paulo, né? Aí eu era o único negro e brasileiro em 2005 jogando na Argentina. Aí teve alguns problemas com alguns atletas argentinos, não com a população, simplesmente com os jogadores argentinos tomaram a dor do De Sábado, né? O zagueiro De Sábado, que foi preso aqui depois de um jogo e tal, deu um rolo danado. Mas, gente, estamos falando com o Baiano, o querido Baianinho, Eduardo Silva lá da Baixada, adora, sem dúvida alguma, nosso querido Baiano. Você jogou no Santos muito tempo, na lateral direita, camisa 4, né, Baiano? Joguei, Milton, joguei no Santos, né, contando a base como profissional, foram 10 anos dentro da Vila Belmiro, né, comecei com volante, o Vanderlei Luxemburgo me tornou lateral direito, né, então joguei com a 4, muitos anos aqui naquela lateral. Agora, Baiano, nas minhas contas aqui, você está com quase 40 anos, eu imaginava que você tinha encerrado, mas não, você está concentrado, vai jogar hoje? Vamos jogar hoje, estou chegando aqui agora na concentração, estou com 39, Milton, agora em junho, completo 40, mas desde que eu saí aí do Paulista, de um dia aí, voltei às origens, né, Milton? Voltei a jogar no meio campo, então, como aqui é um jogo só por semana, e aqui vamos para a 4ª rodada do Campeonato Candango, né, e aí vamos jogar hoje contra o Ceilândia. Ô Baiano, então você está jogando hoje com quase 40 anos no futebol de Brasília. Isso, aqui já faz 6 anos, né, que eu vim aqui para Brasília, né, joguei 3 anos no Brasiliense, 1 ano e meio no Gama, 1 ano no Brasília, 5 meses no Ceilândia e agora estou aqui no Real Futebol Clube aqui de Brasília. Naquele inesquecível terceiro tempo, quando você contou o que você quase fez lá em Santos, quando você era vendedor ambulante, a Renata Fã chorou copiosamente, o Osmar de Oliveira também chorou, foi um chororô danado. Então conta para o amigo da Rádio Bandeirantes o que você pensou em fazer quando os fiscais lá de Santos apreenderam a sua mercadoria, aquela mercadoria através da qual você vendia para sobreviver. Então, Milton, na verdade foi no ano 1995, entendeu? Quando eu perdi meu pai, né? Aí 3 meses depois eu perdi a minha mãe, né? E aí eu acabei, né? Aí fui despejado quando, né, perdi a mercadoria, fui despejado do centro de Santos, né? E aí acabei vindo essa loucura, né? Bateu esse desespero, sem pai, sem mãe, com 15 para 16 anos, e aí foi onde eu pensei, né? Essa infeliz ideia de me jogar na frente do ônibus e tentar o suicídio, né? Mas quando Deus tem um plano na vida do ser humano, ainda que ele tente, né, o suicídio, quando Deus tem um plano, eu creio que, como Deus tinha um plano na minha vida e me resgatou, né, porque eu me joguei na frente do ônibus, me machuquei, acordei, bateu, sangrando, mas graças a Deus, depois disso, a minha vida deu uma mudada, né? Através do Coutinho, que me viu lá vendendo alho, cueca, calcinha, isqueiro, no centro de Santos, e também ao Carlão, né? Que é o meu pastor, que foi onde que me levou para a igreja, que foi aí onde que eu tive a vontade de voltar a viver. E graças a Deus estou vivo até hoje aí. E foi emocionante, Milton, foi emocionante. Eu quero até, né, no ar agradecer a você, porque você voltou até as minhas origens, até Capim Grosso, mostrou de onde o Baianinho tinha saído,
né? Também naquele momento que eu estava maravilhoso vivendo aí no Palmeiras, no Campeonato Brasileiro da Série B. E, assim, foi algo marcante que eu tenho guardado com muito carinho até hoje, né? Onde que todos choraram com a minha história, né? Foi uma história difícil, né, Milton? Porque sem pai, sem mãe, né? E sem estrutura, né? Porque eu fui despejado do casarão onde a gente morava, né? Porque o dinheiro que a gente tinha para pagar o aluguel, tivemos que pagar o enterro da minha mãe, as coisas, então realmente deixamos de pagar o aluguel durante 3 meses. E aí fomos despejados. E aí bateu esse momento de loucura, de desespero, né? Mas graças a Deus que Deus tinha um plano na minha vida e através do futebol, através do Santos Futebol Clube, do Manuel Maria, do Coutinho, né? E principalmente do Candinho e do Vanderlei Luxemburgo, que foram pessoas assim marcantes na minha história, na minha carreira como atleta profissional. E aquele camelô, né? Um simples camelô, vendedor de meia, cueca, milho assado, milho cozido, isqueiro, acendedor de fogão, chegou à seleção brasileira. Então é algo assim que só Deus para explicar, né, o que aconteceu com a minha vida. E você contando, a emoção volta e a memória também, porque é Capim Grosso, é mesmo, a tua cidade, a gente foi lá, um repórter foi lá, e a cidade ficou toda orgulhosa. Foi a única vez que se falou em rede nacional de Capim Grosso, né, Baiano? Não, toda vez que eu dava entrevista com você, Milton, eu sempre falei de Capim Grosso, mas assim, ao vivo, assim, você tá no programa ao vivo, foi a primeira vez, né? E vocês mostraram aquele campo de terra, né? Igual você falando, vem a memória, né? O posto onde eu trabalhei, onde eu vendi meus milho, né? As laranjas. E eu só tenho que agradecer, Milton, porque graças a você e a sua equipe, né? Vocês me mostraram a minha cidade para o Brasil e para o mundo, né? E assim, então foi algo assim sobrenatural, né? Porque mostrar por uma coisa boa, né? Porque através do futebol, né, não é fácil sair um menino de Capim Grosso e ter jogado Olimpíadas, ter jogado seleção brasileira. É difícil pelas condições, pela estrutura que tinha uma cidade de apenas 30 mil habitantes, né? Mas eu agradeço muito a Deus, Milton, e a você, porque você é um cara que é um ser humano maravilhoso, não só comigo, porque você mostrou a história de muitos jogadores, né? De muita gente, mas tem história que fica marcada pela dificuldade, por não ter um pai, não ter uma mãe, não ter uma estrutura, e graças a Deus e ao futebol, né, mudar a minha vida, mudar a vida daquele menino, né? Então, assim, eu glorifico a Deus e até hoje Deus tem me sustentado, né? Sou o único atleta como capitão a levantar o troféu 2 vezes aqui no Novo Mané Garrincha e poder contar a minha história de vida em alguns lugares, nos clubes, em algumas palestras que eu, né, contar a história, assim. Então sou muito grato ao Santos e ao Palmeiras, porque na verdade o Santos e o Palmeiras, eles mudaram a minha vida, né? Então, assim, é 2 clubes que eu tenho carinho, falo que eu sou santista e palmeirense de coração, porque na verdade eles mudaram a minha vida, entendeu, Milton? Sem dúvida. Agora, en passant, você falou do Coutinho, né? O grande Coutinho de Gilmar Lima, Mauridal, Musito Calvedo, Arvão Megov, Coutinho, Pelepé. Você falou do Mané Maria, mas o Coutinho que estendeu a mão para você quando você tentou suicídio lá na Baixada? Foi, porque na verdade o Mané Maria foi que abriu as portas primeiro em 93, quando eu entrei no Santos, né? Ele que abriu as portas para mim. E o Coutinho, porque quando aconteceu a tragédia da minha vida, de ter tentado suicídio, de eu ter me afastado do Santos num período de 4, 5 meses, nós tínhamos acabado de ser campeão paulista, entendeu? Nós tínhamos acabado de ser campeão paulista juvenil pelo Santos. E eu fiquei ausente ausente do Santos durante 4, 5 meses. E aí o Coutinho foi o que estendeu a mão para mim, entendeu? Foi o Coutinho, Milton, que me pegou lá no centro de Santos, entendeu? E que me levou, falou, volta pro Santos, você é importante. E foi onde que ele conseguiu alojamento para mim morar, né? Porque eu tinha ido morar na favela Caneleira, e aí foi o Coutinho que foi lá e me buscou, né? Porque ele já me conhecia, a gente tinha sido campeão junto, entendeu? Então foi onde que
e realmente eu voltei a jogar futebol por causa do Coutinho, um cara que eu tenho um carinho enorme, muito grande por ele. Então ele e o Manuel Maria são dois anjos que Deus botou na minha vida. Agora, o Baiano, antigo lateral direito dos Bão, do Santos, do Palmeiras, até da Seleção Brasileira e do Boca, lá em La Bombonera, quer dizer que você era juvenil do Santos e camelô ao mesmo tempo? Isso, até o profissional. Em 96, quando eu estreiei naquele torneio de verão, contra o Grêmio de Paulo Nunes, Jardel, Carlos Miguel, era o Santos, Palmeiras, ou era Santos, Corinthians, Cruzeiro e Grêmio, né? Um torneio de verão que teve na Vila em 96, em janeiro. E eu trabalhei, eu era camelô, né? Desde que eu entrei no Santos, eu fui camelô, sempre fui camelô. Então eu ia treinar. Quando o treino era de manhã, eu vendia minhas meias, minhas cuecas à tarde. Quando o treino era à tarde, vendia de manhã, calcinha, isqueiro, acendedor de fogão. E assim foi até o profissional em 96, né? E todo mundo lá no Santos sabia, né? Então, assim, isso foi uma coisa também que me ajudou muito, porque o Coutinho, pelo meu esforço, ele foi lá e viu, porque normalmente os jogadores só voltam quando mora longe, né, eles conseguem o alojamento. E o Santos abriu essa exceção para mim e conseguiu o alojamento para mim. E olha aqui, ó, você emociona de novo todo mundo. Um gaúcho, Ayrton Gontov, meu amigo, meu colega de hebraica, ele escreve aqui no meu Quantum: o dinheiro que tínhamos para pagar o aluguel, usamos para pagar o enterro da minha mãe. Bah! Aí vem com esse gauchismo dele, B-A-H, bah! Quer dizer que você usou, então, o dinheiro do aluguel para enterrar tua mãe? Foi, Milton, porque assim, eu perdi meu pai, né, quando a gente estava entrando para jogar um jogo, Santos e Portuguesa, Campeonato Paulista Juvenil 95. E aí quando, né, porque não era igual hoje, né, era naquela época que você ligava a ficha e ligava lá da Telecapim, de Capim Grosso, e falava assim, ó, avisa o baiano que a mãe dele vai ligar daqui a 10 minutos, né, não era igual hoje, essa tecnologia. E quando a gente estava descendo para jogar o Campeonato Paulista Juvenil em 95, aí eu falei com a minha mãe que ela tinha ido passar a festa junina lá em Capim Grosso, ela me ligou e falou assim, olha, já faz 3 dias que o teu pai faleceu, né? Porque desde os 7 anos eu era separado, assim, minha mãe era separada do meu pai, não convivi com ele. E aí, nessa viagem da minha mãe, depois do São João, nessa viagem da minha mãe de volta, ela comeu uma comida estragada e foi muito rápido, em questão de 3 meses ela veio a falecer, né? 3 para 4 meses. E aí foi onde que a gente não tinha, né, o dinheiro de pagar o aluguel. Eu me lembro que o salário mínimo naquela época era R$60. E a gente não tinha o dinheiro de pagar o aluguel, né? E aí a gente deixamos de pagar aluguel, porque para comprar remédio, e minha mãe tomava muito aquele chá de erva cideira, de capim santo, e infelizmente a gente foi despejado porque não tínhamos condições de pagar aluguel. Então ela não ser enterrada como indigente, tivemos que pagar, né, juntar um pouco, ainda pegar um pouco de dinheiro emprestado, porque o camelô ele vende o almoço para comer o jantar, né? Então a gente vendia meia, cueca, calcinha, isqueiro, e a gente não sabia disso, que tinha que pagar para a pessoa enterrar, né? Então ficamos sabendo na hora e foi esse desespero, foi onde que eu tive a infeliz ideia de tentar o suicídio, porque sem pai, sem mãe, né? E despejado, porque eu tinha sido despejado. Quando nós chegamos, estava todas as nossas alho, cueca, toda a nossa mercadoria, né? Porque a gente vendia para ia no Brás, ia na 25 no Brás, comprar para repor e vendendo. Então era assim, a gente vendia e ia repondo as mercadorias. E aí foi quando a gente fomos despejados porque não tinha o dinheiro. Ou a gente pagava para a minha mãe não ser enterrada como indigente ou pagava aluguel. Como eu sou o caçula de 6 irmãos, a minha irmã optou por pagar o enterro da minha mãe, entendeu? Então, assim, foi onde que bateu o desespero, que eu falei, que aí eu falei, eu vou me suicidar, porque aí todo esse sofrimento na minha cabeça, como criança de 15 anos, 15 para 16 anos, eu achava que ia acabar, né? Mas, graças a Deus, que Deus não permitiu isso, entendeu? Então, assim, com a glória de Deus, e depois poder contar minha história em rede nacional, no seu programa, né, todo sofrimento, aquela glória que a gente estava vivendo naquele momento ali do Palmeiras, naquele momento do Palmeiras ali, foi algo assim sobrenatural, e que eu falei que marcou a minha história ali em 2003, Milton, no teu programa, né? Então a minha vida, as pessoas sempre falam, pô, você é aquele menino que fez todo mundo chorar no programa do Milton Neves. Então hoje eu tô há 6 anos que eu estou jogando aqui em Brasília, e as pessoas me lembram ainda daquele baiano do Palmeiras, do programa do Milton Neves. Então é algo assim marcante e que eu vou levar para o resto da minha vida. O rádio é maravilhoso porque levanta histórias, relata
histórias emocionantes de um brasileiro, os brasileiros, tantos baianos, tantos mineiros, tantos capixabas, tantos gaúchos que sofreram muito e chegaram lá. Mas o anjo que apareceu na minha vida foi Coutinho, o maior 9 da história. Gilmar Lima, Mauridal, Musito Calvedo, Orval Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Viu, o Antônio, o Wilson Honório, ele está dizendo que você, Coutinho, foi um anjo que estendeu a mão para ele, baiano, Coutinho. Bom dia. Ô, Milton, é um prazer estar falando com você. E eu já estou chorando aqui, só de ouvir a história do Baiano. O Baiano fez eu chorar muito, o Baiano foi um companheiro, ele não foi meu jogador, ele foi meu filho. E graças a Deus, hoje o Baiano está recuperado, tranquilo. Ele... eu não tenho nem palavras, de Milton, para ser sincero, eu estou chorando aqui, só de saber que eu estou falando com o Baiano. Tá vendo, Baiano? Esse é o Coutinho. O Coutinho não se emocionava nem quando fazia gol. Fez gol no mundo inteiro. O Coutinho que na área era apontado como melhor do que Pelé. Nunca vibrava. Vibrou na Bombonera em 63, onde você jogou, porque lá começaram a xingar muito ele antes do jogo, Ratinho, etc e tal. Aí ele fez o gol, o Santos venceu de virada por 2-1, aí ele vibrou, igual o Pelé, socando o ar. Ele tá chorando também. Você tem um poder de emocionar o povo, uma clareza, uma memória, viu, Baiano? Tá aí o Coutinho, teu pai. Tá dizendo que você não foi jogador dele, foi filho dele. Bonito, viu, o meu caro Baiano? Fala aí em Brasília com o teu pai. Ô, meu pai, não, na verdade, Milton, o Coutinho, ele realmente... E ele foi um pai, ele sabe disso, né? Porque eu era muito voluntarioso, entendeu, Milton? Eu corria muito e às vezes eu fazia muita falta. E eu me lembro que em 94 o Coutinho, ele me pegou, né? E ele foi um anjo, porque eu falo assim, que ele me pegou e ele me lapidou, né? E assim, nós somos campeão, fazia 17 anos que o Santos não era campeão paulista juvenil. E eu falo que ele foi um anjo depois de 95, porque assim, ele não estava mais no juvenil, ele já estava na categoria de juniores, ele era o treinador dos juniores, Milton. E ouvindo o Coutinho aí, eu também tô aqui, também tô chorando, porque assim, são muitas lembranças boas que nós vivimos naquela época de muita dificuldade aí na base do Santos. E assim, ele me levou para jogar a Taça São Paulo em janeiro, então além dele me dar o alojamento, dele me colocar no alojamento, porque eu me lembro que eu perguntei pro Coutinho, eu falei, professor, mas o que tem no alojamento? Ele falou, não, lá você vai ter o café, o almoço, o jantar e o lanche. E como eu tinha sido despejado, e eu tinha ido com minhas irmãs morar ali na favela Caneleira, e só pelo Coutinho ter conseguido o café, o almoço, então assim, o Coutinho agora ele falou, ele é um pai para mim. E uma coisa bacana que nós, assim, os jogadores da época dele, nós estamos, agora vamos juntar aí no meio do ano para lembrar aquela geração que foi campeão paulista depois de 17 anos, que é em 94. Né? Então assim, Coutinho, eu nunca agradeci o senhor pessoalmente, né? Quando a gente falou, mas eu quero falar que sou um pai que Deus me deu através do futebol. Se não fosse o senhor, né? Eu falo que eu tenho 3 pais no futebol. É o Manuel Maria, o Coutinho e o Vanderlei Luxemburgo. Né? Assim, de momentos diferentes, mas assim, o mais marcante o Coutinho, porque ele no momento mais difícil da minha vida, Milton Neves, sem o pai, sem a mãe, né? Ele que não tinha obrigação, porque ele já era treinador dos juniores, ele me levou para o alojamento, ele me acolheu, ele cuidou de mim, me levou para a Taça São Paulo, e depois dessa Taça São Paulo foi que eu subi para o profissional com o Candinho. Então, assim, professor, que Deus, o senhor não sabe o quanto eu amo o senhor, o quanto eu oro pela vida do senhor, porque o senhor foi um anjo. E realmente, o senhor cuidou de mim não como atleta, mas como um filho, né? Porque e eu me lembro, Milton, aqui, até quando a gente, toda segunda-feira, representação, e corria do Ilha Pochá ao Canal 7, e eu era sempre o primeiro a chegar, e às vezes o Coutinho falava, tosa um pouquinho essa energia, porque, assim, Milton, era muita dificuldade você trabalhar como camelô, e o Santos, assim, cada oportunidade que eu tinha de treinar, eu sabia que o Santos podia mudar a minha vida, então eu agradeço muito a esse meu pai.
é o Coutinho no futebol, que ele é uma pessoa, Milton, assim, que eu tenho muito carinho, porque ele me abraçou e ele me acolheu de uma maneira sobrenatural. Ele sabe, Deus, ele sabe o que ele fez por mim, entendeu, Milton? Ele sabe o quanto ele cuidou, não só de mim como de todos, mas o quanto ele via naquele menino que só tinha força de vencer e de repente não tinha o talento, e ele começou a me lapidar, a cuidar, e ele sabe o quanto eu amo e o quanto ele é importante para a minha vida, entendeu, Milton? Eu amo muito o senhor, professor, amo demais. Obrigado por tudo que o senhor fez pela minha vida, pela minha família, e eu amo muito o senhor, meu pai. Eu também te amo. Coutinho, este foi mais um belo gol da tua vida, viu, Coutinho? Os outros É um dos mais importantes, Milton. Você fez gol no mundo inteiro, mas esse que ninguém sabia direito foi o mais bonito, viu, Coutinho? Com certeza, com certeza. Esse moleque foi fogo, esse moleque me ajudou, caramba. E é bonita a gratidão, né? Porque gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. Muitas vezes, no entanto, você tem muito ingrato na tua vida, tem muita ingrata na tua vida. Mas com certeza, Milton, é isso aí mesmo. Que bonito ver o Baianinho gostar tanto de você, Coutinho. E eu gosto muito dele também. E agora no meio do ano aí, viu, professor? O Gustavo Mazoc, o pessoal, o Gigi, né? Nós vamos aí, eles estão marcando aí, a gente vai fazer aquela foto que tem de campeão de 94, paulista. Beleza. E nós vamos juntar toda essa galera, o senhor, e eu vou poder pessoalmente abraçar o senhor, beijar e agradecer mais uma vez. O senhor sabe que em todos os lugares onde o futebol me levou, desde aí de Santos, a Rússia, ao Boca Juniors, o senhor sabe que eu nunca, em todas as entrevistas, eu sempre falo muito, né, do senhor, do Manuel Maria, porque o senhor aí na base do Santos, eu sabe o quanto as pessoas me cobravam, o quanto as pessoas, né, às vezes pedia para tirar, porque assim eu corria muito, eu batia muito, e o senhor me bancou em todo o campeonato, e no final, eu me lembro de um jogo que o senhor falou assim, ó, na semifinal, foi Santos e São Paulo, Milton Neves, no CT do São Paulo, e o Denilson estava jogando no Expressinho, já do São Paulo, e o Coutinho falou, olha aqui, meu filho, nós só vamos ganhar esse jogo se você conseguir parar o Denilson. E assim, foi muito difícil, porque o Denilson, assim, eles tinham um drible muito rápido, e graças a Deus conseguimos parar o Denilson, não só eu, mas todo o time, e nós conseguimos ser campeão em cima da Ferroviária de Araraquara. E o Coutinho falava o tempo todo, marca esse Denilson, marca ele. Então a minha missão nesse jogo foi marcar o Denilson, e graças a Deus a gente fomos para a final e fomos campeões. Então foi algo assim marcante. E como eu falei, o professor Coutinho, o meu pai, assim, ele tem uma importância muito grande, porque chegava no final do ano também e tinha muitos jogadores até melhor do que eu, mas ele sempre falava, o jogador, ninguém tem a vontade que esse baiano tem. E ele vai na bola como um prato de comida, ele vai na dividida. Então, assim, eu agradeço muito ao senhor, professor, que eu sempre me lembro da palavra, do carinho que o senhor fez, e tudo que o senhor fez comigo aí no Santos Futebol Clube. Ô Coutinho, você está emocionado, vou liberar você, mas eu quero dizer com o maior respeito do mundo, porque você é um feito extraordinário, o maior 9 do mundo, e você está emocionado porque ele te chamou de pai várias e várias vezes, porque ele nem conheceu o pai dele, que era não conheceu direito o pai dele, que era separado da mãe. E você, Coutinho, permita-me, teve uma grande tristeza, porque você perdeu o teu filho, o único filho homem teu aí em Santos. Aí você adotou o Baiano como teu filho, né? Com certeza. Falou, Milton. Obrigado pela lembrança. Foi um prazer enorme falar com o Baiano, com você, com seus ouvintes. Estou muito feliz. Tá bom, Coutinho. Muito feliz que eu consegui falar com o Baiano. Um abraço para você, para tua filha, para teus netos todos, Coutinho. Você é maravilhoso. Obrigado, Milton. Obrigado, Milton. Um abraço para todos aí. Antônio Wilson Honório, moço de Piracicaba, viu, Baiano? Eu já entrevistei o Coutinho mais ou menos umas 93, 97 vezes. Nunca vi o Coutinho desse jeito.
o amor que ele tem por você, a emoção dele. Nunca vi ele chorar. Ele fazia gol em todo mundo e não vibrava. Voltava até meio triste pro meio do campo. Ele só vibrou, repito, em 63, na virada Santos 2, Boca 1 em La Bombonera. San Filipe fez 1-0 para eles. Gilmar não foi bem nessa bola. O Santos virou com Pelé Coutinho. Depois o Gilmar segurou tudo lá e o Santos garantiu o campeonato, o bicampeonato da Libertadores da América em 63. Agora, meu caro Baiano, você emociona todo mundo, a tua história é realmente espetacular. Você precisa escrever um livro, mandar algum jornalista escrever teu livro. Agora, todo mundo está perguntando aqui no meu Quantum, como é que foi, como é que você pode ter escapado debaixo de um ônibus? Em que lugar? Porque você é um cara tão detalhista. Em que lugar de Santos, em que rua, em que cruzamento que isso aconteceu? E como é que você fez? Você veio o ônibus, você jogou debaixo do ônibus, o ônibus, é claro, em movimento, e aí? Não, o ônibus saiu do ponto, né? E eu estava ali na rua João Pessoa, no centro de Santos. Quando ele embalou, eu me joguei na frente dele, o motorista freou, mas não teve jeito, bateu e eu caí, né? E mesmo ele freando, ele foi. E eu fiquei bem no meio dele ali, bateu bem no meio dele, e eu fiquei bem no meio assim, e debaixo do ônibus vendo aquele rolamento assim, entre os dois pneus, assim, da frente, entre os dois, o pneu da frente, assim, e assim, machucou muito, me machuquei muito, cortei a cabeça, mas assim, não quebrou osso, não quebrou nada, só a pancada mesmo, né? E foi isso, aquele momento de loucura que dá, mas Deus acho que botou o anjo dele naquele momento ali e me livrou, né? Porque foi um milagre realmente não ter vindo a óbito, né? Como eu falei, porque o meu desejo, o desespero era tanto, sem pai, sem mãe, despejado, e que me levou a fazer essa loucura, né? Daí eu saí correndo e fui lá para a casa do Carlão, né? Que hoje é o meu pastor, da igreja aí do lado da Vila Belmiro, central de adoração da Vila Belmiro. E foi dessa maneira. Eu só esperei o ônibus embalar, sair do ponto ali, embalar na rua João Pessoa, e aí eu me joguei na frente dele, entendeu? Daí com o motorista eu desesperado, todo mundo desesperado. Mas, como eu falei, quando Deus tem um plano, milagre, a gente não se explica, a gente vive. Eu tenho vivido, Milton, desde esse acidente, muitos milagres através do futebol, através de tudo que Deus tem feito por mim, pela minha família, né? E eu só tenho que agradecer, agradecer a você por esse espaço, né? E falar o carinho, né, que eu tenho por você. E quem sabe um dia Deus permita de eu estar em São Paulo e poder escrever o meu livro e contar a minha história aí. E no momento certo eu creio que Deus vai colocar aí um jornalista abençoado, um escritor, para poder contar a minha história, porque, Milton, onde Deus tem me levado aqui em Brasília, na Espanha, quando eu estava no Las Palmas, na própria Argentina, no Boca Juniors, nas comunas, contar a minha história, contar o meu testemunho, né, para ter edificado e resgatado muitos adolescentes, muitas crianças da droga. Então, eu acho que eu estou no futebol até hoje, não aqui em Brasília, para poder contar a minha história, porque aqui em Brasília tem uma cidade muito carente, e tenho ido contar o meu testemunho, tenho ido contar a minha vida, da onde Deus me tirou de Camelô, onde Deus me levou até a seleção brasileira, Santos, Palmeiras, Vasco, Atlético Mineiro, né? Então, assim, tem sido bênção, Milton, né? Eu quero agradecer de todo o meu coração, né, a você por esse espaço. Eu estou chegando aqui agora, 11 horas, vai ter a pré-eleição aqui, se eu não chegar atrasado, né, porque tem que dar o exemplo. Mas eu quero agradecer de todo o meu coração, Milton Neves, a você, a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirante, ao Guilherme, a toda a sua equipe. Tá legal. Só para completar, você está com quase 40 anos, qual é que é o teu time mesmo? Eu quero saber quantos filhos você tem. Eu tô aqui jogando no Real Futebol Clube aqui de Brasília. Eu tenho o Matheus, que é mineiro, né? Nasceu na época do Atlético Mineiro em 2002, Matheus Silva Lima, de 15 anos. Rafaela Victória, que nasceu aí na época do Palmeiras, em 2003, na época que você me homenageou aí no seu programa, né? Inclusive ela era bebezinho e vocês foram lá em casa também, mostrou ela. A minha esposa Marta Galindo, né? E a minha filha Ana Vitória, de 9 anos. Eu tenho 3 filhos, meu senhor. Eu estou casado há 18 anos com a minha esposa e temos 3 filhos lindos e maravilhosos. Matheus Silva Lima, Rafaela Victória e Ana Victória. Baiano, querido, Deus te pague, boa presença no jogo hoje aí, e a tua história realmente é maravilhosa. Fica só na linha mais uns 30 segundos para passar o teu endereço, porque eu vou mandar sapato Rafarilo para você e também um celular da Quantum. Um abraço para você, Baiano. Você é emocionante. Um abraço.
Um abraço, Milton. Obrigado, viu? Pode ter certeza que onde eu vou contar minha palestra, agora eu vou com sapato rafareiro. Obrigado, Milton. Deus te abençoe. Tá legal, tá aí, querido.